Teste, teste. Eu acho que tá gravando. Olá, você vai ser o meu diário pessoal digital. Eu sou o Gael. É, eu não sei porque eu tô falando assim. Bom, começando o diário. Se você tá lendo isso, ou ouvindo no caso, provavelmente eu tô morto. Ou eu só esqueci essa gravação em algum lugar que eu não vou mais me importar. Cara, aconteceu muita merda. Muita merda mesmo. Ao ponto de eu me questionar se eu ainda tô são da cabeça. Bom, pra começar, meu chefe Dmitry é um cara muito legal, cuidou de mim. Ele passou muito tempo sem dar nenhuma notícia e do nada ele me dá uma missãozinha. Obviamente, ele me deu uma missãozinha pra me matar um cara que obviamente não era boa pessoa. Só que na hora de matar o cara deu muita merda. Eu acabei matando o cara e mais dois policial, que fez minha cabeça ficar em jogo por um bom tempo. Ai, tinha muita gente tentando me matar naquela época. Ah, não que nessa época de agora não tenha gente tentando me matar. Eu ainda sou bem cobiçado por um monte de gente. Bem, continuando. Eu fui até a casa do Dmitry pra ver se ele tava bem. Tava tudo arrombado. Alguém entrou lá, roubou um monte de coisa e sumiu, cascou o bico. Eu fui falar com o cara da recepção, ele não tinha visto ninguém. Era um novato do caralho. Bando de arrombado. Não faz o trabalho direito, sobra pra quem resolver, né? Bom, depois disso, eu recebi uma outra missão, não sei como. Aí era de roubar uma carga. Roubar uma carga de um negócio que estava andando era muito simples. Fui eu, o meu amigo Cal e o meu amigo Otávio. Na época a gente não era tão amigo. Na hora de roubar a carga, um monte de gente tentou vir atrás de mim, já que a minha cabeça estava em jogo. O que ocasionou de colocar uma bomba no nosso carro. A bomba explodiu, um dos meus amigos quase morreu, o Otávio. Mas como eu sou muito bom, eu fui lá e salvei a vida dele. Hahaha. Eu ainda vou fazer ele me agradecer por causa disso. Claro, depois de toda essa merda acontecer, ninguém queria mais fazer missão por enquanto. Meu amigo tava quase morrendo, minha cabeça tava em jogo, então nós voltamos pra base. Nossa basezinha que a gente tem, ela é escondida. Depois de entrar na base, a mesma merda aconteceu. Alguém tentou me matar, invadiram a base. Por sorte, meu amigo não quis me trair. Eu achei isso bem bom da parte dele. Ele não quis me trair, que eu acho. Nossa, eu acho que eu me trairia naquela situação. Depois disso, nós decidimos mudar de base, obviamente, que a gente já estava marcado, todo mundo sabia onde a gente estava. Fomos para aquela casa que eu tinha dito antes, que invadiram a casa do Dmitry. Nós, no meio do caminho de lá, nós recebemos uma missão para salvar o Dmitry. Como a casa dele estava toda arrombada, ele foi raptado. Então nós tivemos que subir um prédio inteiro, matando todo mundo que estava no prédio, até chegar no final e ter a porra de um gorila gigante de metal. Um robô gorila, que a gente matou, obviamente. Não fui eu que finalizei, mas eu fudi muito ele com um tiro apenas. Você vê como eu sou foda. Eu dei um tiro e ele ficou todo fodido. Só que depois eu fiquei meio fraco para dar outro tiro daquele e ele acabou me lascando bastante. Salvamos o Dimitri. E que felicidade, conseguimos salvar nosso chefe. Aí, depois disso, passou um tempo sem coisas muito mirabolantes acontecerem. A gente só fez algumas missões, voltou pra casa e dormiu, fez outras missões, voltou pra casa e dormiu, até que eu morri. É, eu morri. Você deve estar se perguntando, nossa, como assim? Você morreu e agora tá falando com a gente? Bom, eu morri, mas sobrevivi. Eu sobrevivi pelo único motivo que, pelo que eu vou chamar, um deus de elemento. Um novo integrante tinha entrado no nosso time, o Miro. Eu gostava dele. Eu também, ele morreu junto comigo, numa casa contra dois Zumpatia. O deus de elemento me deu a opção de vender a alma do Miro para que eu retornasse à minha vida. Bom, já que eu tô falando aqui, obviamente eu escolhi vender a alma dele. Eu fiquei meio triste, abalado com isso, mas bom, é antes ele do que eu. Eu não fui criado para ter muito amor pelos outros. Eu tenho porque eu sou uma pessoa legal. Depois disso, muitas coisinhas aconteceram até o presente momento. Vou citar cada uma delas a partir de agora. Uma das coisas que aconteceu após esse acontecimento, que eu acabei vendendo a alma do meu amigo, foi que a gente recebeu outra missão. A gente voltou com esse negócio das missões. A gente tinha que matar um cara que tava no limousine e levar
Não matar, a gente tinha que sequestrar o cara. Matar só é no último caso. A gente foi atrás da limusine. Depois de um tempinho a gente percebeu que estava seguindo a limusine errada. A gente estava seguindo a limusine do nosso chefe. Mas bom, a gente foi para a limusine certa. Não tinha ninguém dentro da limusine. Era a porra de um robô apenas que tava dirigindo. O robô quase me matou, ele tentou me afogar, o desgramento. Bom, como eu já disse, eu sou ruim na queda. Então eu ainda tô vivo. Ninguém vai matar Gael tão fácil. O robô foi destruído. Só ficou a cabeça dele, o resto do corpo afundou no lago. Bom, pegamos a cabeça dele e levamos até o canto, já que a gente tinha que sequestrar. A gente queria ganhar nosso dinheiro, levamos até um galpão. Depois disso, decidimos voltar para casa. Não tinha mais o que fazer, todo mundo só queria dormir, apagar e esquecer o que aconteceu. Ai, eu queria ter voltado para casa junto com o Otávio. Quando o Otávio voltou para casa dele, a família dele estava morta. É, a família dele tava tinha órgãos para todo lugar, sangue. Algumas partes do corpo da família dele tava desaparecida. Ele ligou pra mim falando que tinha merda, queria ficar sozinho, mas eu não vou deixar um amigo meu sozinho assim. Bom, a gente foi até lá, ajudamos ele. Bom, ficamos do lado dele, obviamente, e não tem muito que a gente faça. Eu apenas fui um ombro amigo pra ficar lá, pelo menos pra ele ver que ele não tá sozinho. A gente descobriu quem matou a família dele e a gente foi atrás dele. A gente descobriu onde o cara tava. Ele tava na Grécia. Bom, não sei em qual lugar da Grécia direito porque eu acabei esquecendo. A gente foi até ele tava, não lembro direito se ele tava numa ilha ou era num lugar afastado. A gente tinha descobrido as informações porque no bilhete que ele tinha deixado a gente descobriu a localização dele, já que ele falou. A gente lutou antes de lutar com ele, a gente lutou contra a porra de um ciclope. Eu fudi pra caralho o ciclope. O nosso amigo Cal usou o ritual dele, a gente sabe usar ritual. Ele usou o ritual dele e a gente desgraçou com a vida do Ciclope. O Otávio finalizou ele com uma flecha no olho, foi foda pra caralho. Aí, quando a gente matou ele, eu descobri que tinha um baú em volta. Eu peguei o baú e eu peguei um item muito importante. Que mais pra frente eu falo o que ele faz. Depois disso, tinha uma sala. Uma salinha escondida, não era escondida, era uma porta. A gente abriu a porta. Após nosso amigo Cal acabar desmaiando por conta do ritual, ele não ajudou nessa próxima luta, mas eu queria que ele tivesse ajudado. A gente entrou pela porta e a gente viu o Antinos, é o nome do cara que tinha matado a família inteira do meu amigo. Foi pau e pedra e porrada. A gente meteu a porrada nele, a gente quase morreu. A gente morreu. O Otávio morreu. Mas eu revivi ele com o item que eu tinha pego lá atrás no baú. E a gente não morreu só uma vez. O Otávio morreu uma vez. Um monte de tempo depois ele morreu de novo. Eu revivi ele as duas vezes porque, enquanto ele lutava, já que eu não conseguia mais dar dano no monstro, eu comecei a procurar itens em volta. E eu achei alguns itens que salvaram a nossa vida. Depois de muitos problemas, a gente acabou vencendo o Antinos. E a gente matou ele, arrancando a cabeça dele. Bom, quando a gente voltou pra casa, eu acabei morando com o Otávio. Ele pediu pra mim morar com ele, já que ele não queria mais ficar sozinho. Bom, eu morei por pouco tempo com ele, já que no próximo dia eu só dormi uma noite lá. No próximo dia a gente acordou e na porta do quarto a porta do quarto virou uma porta rosa. Eu não sei porquê. Bom, agora eu sei porquê. A gente passou pela porta porque era o único lugar que tinha pra passar. A gente foi por muitos mundos. A gente passou pelo mundo das backrooms. A gente passou por um mundo de alien, que tinha um alien que queria matar a gente, era tudo escuro. A gente passou pelo mundo de Minecraft. Eu voei no mundo de Minecraft, eu usei cheats. Bom, a gente também passou pelo mundo de doces. Depois disso a gente passou pelo, entre aspas, último mundo, que era um mundo de um RPG muito famoso, Ordem Paranormal.
Depois de passar por todos esses lugares estranhos, a gente voltou para casa. O que eu achei que era a casa. Na porta da casa tinha alguém batendo. A gente abriu e era o Roberto. É um novo amigo nosso. Ele é estranho, ele fica falando uns negócios sobre Farma-Aura. É estranho. Ele é meio calado também às vezes, quando ele abre a boca sempre vem merda, mas ele é legal. Bom, depois de um tempinho lá, a gente comeu e a gente recebeu outra missão. A gente recebeu uma missão de ir até um laboratório abandonado e resgatar documentos. O laboratório tinha acabado de ser abandonado. A gente foi descobrir depois que era por causa de um monstro que tinha fugido de lá. A gente aceitou a missão e foi até o local. Chegando no local, a gente encontrou os documentos. Eu sou muito foda em procurar coisa. Tinha um monte de cientista morto. A gente teve que fazer o... a gente... Toda vida que a gente mexe demais com os elementos, a gente começa a sentir isso no nosso corpo. Coisas no nosso corpo mudam, a gente fica mais alto, a gente fica com roupa cinza, a gente muda várias coisas no corpo. Por exemplo, o Otávio ficou com o braço todo de sangue. O braço era completamente feito de sangue, era muito pica. Bom, outra coisa que também a gente teve que fazer foi fazer o Ricardo tirar a roupa. Por que, você me pergunta? Eu era por curiosidade. O meu amigo Otávio era porque ele queria ver se o Ricardo tinha algo no corpo dele de consequência elemental. Ele não tinha. E tristemente, eu queria que ele tivesse, sei lá, uma verruga do tamanho de uma cabeça humana. Mas ele não tinha nada, ele era completamente normal. Quando a gente achou todos os documentos, eu comecei a ler. Eu ainda tô com os documentos aqui e eu vou ler pra gente entender. Os documentos são os seguintes: LIN L.E.A.N. Laboratório de Estudos de Anomalias Narrativas, Relatório de Contenção e Biometria. Hashtag 408, ABIS, designação, Cérbero, ou Polifêmeos unitário. Classificação de risco, nível extremo, top 8, ranking de capturas. Estado, contenção estática em campo de força abissal. Morfologia e composição híbrida. A espécie designada coloquialmente como polifemos unitários apresenta uma anomalia estrutural que funde arquétipos mitológicos distintos em uma única unidade biológica funcional. É um organismo quadrúpede de grande porte, cuja musculatura exibe uma densidade 400% superior à de qualquer espécime terrestre. Aparelho locomotor. Apesar de sua massa volumosa, a criatura atinge velocidades cinéticas anormais. Sua locomoção desafia leis da biomecânica convencional, sugerindo que a energia abissal em suas articulações reduz o atrito com o plano físico. Extremidades ofensivas, garras. As garras são compostas por uma liga orgânica, desconhecida, capaz de ignorar a integridade molecular de armaduras de liga de titânio e Kevlar de alta qualidade. O corte ocorre em nível subatômico. Capacidade de ingestão. A cavidade bucal possui uma abertura angular de 120 graus, equipada com fileiras de dentes serrilhadas. Testes de campo confirmam que a espécime pode processar e devorar uma espécie humana adulto aproximadamente 80 kg em uma única ação de deglutinação. Resumindo, ele é pica, com uma mordida só ele pode comer uma pessoa. Sistema sensorial e apêndices táticos. Ocular centralizada. Diferente do cérebro mitológico, que tem muitas cabeças, essa unidade possui um único glóbulo ocular hiperdesenvolvido. Ele só tem um olho, que é muito desenvolvido. Alcance óptico. A análise de retina indicam a capacidade de processamento visual com nitidez total em um total de 30 km. Ele consegue ver com muita nitidez em 30 km. Espectro. O olho filtra assinaturas térmicas abissais e eletromagnéticas, tornando qualquer tentativa de camuflagem obsoleta. Apêndice caudal. Caudal de longo alcance. A cauda não é apenas um leme de equilíbrio, mas uma arma de precisão. Ela pode ser estendida para ataques de chicoteamento ou perfuração, mantendo os adversários fora da zona de perigo imediata da criatura, mas dentro do seu raio de letalidade. Comportamento de predador inigualável. O polifemos unitário não caça por fome biológica primária, mas por uma diretriz de dominância territorial.
Sua inteligência tática é comparável à de um comandante militar veterano. A espécie ocupa o 8º lugar no ranking de ameaças capturadas pela L.E.A.N, não apenas pelo seu poder destrutivo, mas pela resistência a rituais de banimento padrão. Ele é a definição de um predador alfa de convergência. Protocolo de segurança. Interferência. Uso de frequências de interferência constante é obrigatório para manter a criatura em estado de letargia. Observação. Proibido o contato visual direto por mais de 5 segundos. O olho do Polifemus pode induzir ressonância de energia abissal no observador, levando à loucura instantânea. Próximo documento. Laboratório de Estudo de Anomalias Narrativas, Relatório do Objeto Anônimo. Designação. Orbe dimensional. Classificação de risco. Beta irradiante. Ameaça indireta. A reestruturação da realidade. Estado. Contenção hermética em câmara de isolamento acústico. Descrição física e emissão de frequência. O orbe dimensional apresenta-se como uma singularidade esférica de natureza abissal. Sua manifestação visual alterna entre 3 aspectos cromáticos principais: magenta, rosa, verde e vermelho, cada um correspondendo teoricamente a diferentes níveis de saturação de energia abissal. Assinatura acústica. A identidade emite uma frequência de som baixo constante. Embora o decibelímetro registre níveis baixos, a onda sonora possui propriedades psicotrópicas que a tornam clinicamente insuportável para o sistema nervoso humano, causando náuseas, cefalia intensa e desorientação espacial imediata. Capacidade de mimetria, poliformismo. A criatura possui uma estratégia física maleável. Fora registrados eventos onde o orbe alterou sua geometria para formas funcionais, como portas ou portais, com o objetivo de induzir o contato tátil por parte de indivíduos curiosos. Propriedades de transposição dimensional. Embora classificadas como inofensiva, em termos de agressão predatória direta, o orbe é um catalisador de deslocamento ontológico. Ao toque, o indivíduo é instantaneamente transformado para uma subdimensão narrativa, gerada pela criatura. Essas dimensões não são aleatórias, elas são construídas a partir de um banco de dados abstrato, que inclui arquétipos digitais, histórias, lendas urbanas e creepypastas extraídas de rede mundial de computadores. Linha de eventos não ocorridos, fragmentos de realidade alternativas baseadas em e se. Eventos que possuíam probabilidade estatística de acontecer, mas foram abortados. Estruturação das subdimensões. As realidades criadas pelo orbe não são meras ilusões, mas ecossistemas funcionais e tangíveis. Cada, entre aspas, bolha dimensional possui fauna e flora exóticas, organismos biológicos que obedecem às regras evolutivas próprias da narrativa gerada. Leis físicas variáveis. A gravidade, a luz e o fluxo do tempo podem divergir drasticamente do nosso plano original. Origem paradeiro. A Gênesis Orbe permanece incógnita. Não há registros de sua entrada no plano das trevas, sugerindo que ela pode ter sido decidada espontaneamente a partir de um excesso de lixo informativo misturado com energia abissal pura. Atualmente, a entidade encontra-se sob custódia da L.E.A.N, LIN, em uma câmara revestida de chumbo e vácuo acústico para mitigar a erosão mental dos funcionários da contenção. Protocolo de contato. Aviso: nenhum membro da equipe deve entrar em contato com a manifestação, sem trajes de isolamento de fibra abissal. Uma vez transportado para as chances de recuperação do sujeito são estimadas em menos de 0,04%. Relatório de fenomenologia. Bioabissal, #099extinct. Revisado. Designação. Protocolo ocular de regressão primal. Atavismo predatório. Classificação. Fenômeno de transmutação por ressonância homicida. Definição e manifestação fotométrica. O estado denominado olhos do instinto primal é uma divergência biológica acionada pela saturação de energia abissal em indivíduos que abrigam uma, entre aspas, sombra predatória, um psique com impulsos de letalidade hipertrofiados. Fenômeno lumínico. Ao contrário de uma simples alteração cromática, a íris do indivíduo emite uma luminescência vermelha constante.
Este efeito é análogo ao tapetum lucidum, observado em felinos noturnos, porém, o brilho é autossustentado e independente de luz externa, indicando uma descarga contínua de fótons carregados de energia abissal. Aprimoramento biomecânico e energético. A transição para o estado primal reconfigura a eficiência do hospedeiro para o extermínio sistemático. Densidade tecidual. Ocorre uma hipercontração das fibras musculares e o endurecimento da derme. O indivíduo adquire uma resistência física que ignora impactos de projéteis e cortes superficiais. Sobrecarga de E.A ou energia abissal. O, entre aspas, lado monstruoso do sujeito atua como uma bateria orgânica secundária, injetando uma reserva emergencial de energia abissal no sistema, estabilizando temporariamente a alma física, mesmo sob estresse extremo. Mitigação de trauma. O sistema nervoso entra em um estado de analgesia abissal, permitindo que o indivíduo continue operando com 100% de eficiência, mesmo com ferimentos que causariam choque hidrostático em humanos comuns. O instinto primal completo, estágio de transmutação. Quando o hospedeiro aceita integralmente sua natureza predatória, o fenômeno evolui para sua versão completa. Nesse estágio, o abismo começa a #vazar para a aparência exterior, tornando o indivíduo irreconhecível. Alteração pigmentar. Observou-se a mudança súbita na coloração folicular, o cabelo, e na pigmentação da íris, que são os olhos, frequentemente perdendo traços de humanidade. Vascularização irradiante. As veias do indivíduo tornam-se proeminentes e emitem o mesmo brilho vermelho observado nos olhos, transportando energia abissal liquefeita diretamente para os membros. Hiperperformance. Todas as capacidades cognitivas e motoras sofrem uma ascensão exponencial. O indivíduo deixa de realizar movimentos humanos e passa a operar sob a lógica cinética de um predador alfa do abismo. Perfil epidemiológico. Estatisticamente, esse fenômeno possui uma afinidade de 94% com perfis diagnosticados com transtornos de psicopatia ou indivíduos com histórico de assassinatos em série. Por exemplo, eu, o Cal, o Otávio, todos somos mercenários que matamos muita gente, então a gente consegue usar essa habilidade. Nota de advertência técnica. O instinto primal não é um modo de combate, é a dissolução do homem em favor da criatura. Quando as veias brilham e o cabelo muda, o sujeito não está mais usando o abismo está usando ele como um bisturi. Bom, esses por enquanto são alguns dos documentos. Eu vou virar um pouquinho as folhas, talvez eu tenha mais documentos. Espera um pouquinho. Eu guardo tudo no mesmo bolso, tá? É difícil eu encontrar todos os documentos. Laboratório de estudos. Não, esse eu já li. Cadê? Relatório técnico-científico, LIN, ou Divisão de Bioenergia. Análise da partícula de coesão vital. Natureza da energia abissal. A energia abissal é caracterizada como a âncora ontológica de um organismo, comumente referida em termos coloquiais como a alma física. Diferente de correntes bioelétricas comuns, a energia abissal é o substrato que mantém a integridade da consciência vinculada à matéria orgânica. A existência dessa energia é uma consequência direta da confluência dimensional, a sobreposição parcial entre o plano das trevas, onde a gente vive, e o abismo. Essa interligação transformou a energia abissal na unidade fundamental da existência para toda a biosfera local. Utilização e gasto metabólico. A energia abissal é consumida em uma escala variável de acordo com a demanda do hospedeiro. Processos basais. Funções involuntárias, como a respiração e a síntese celular, exigem uma taxa mínima de energia abissal para manter a coesão biológica. Aprimoramento cognitivo e motor. Indivíduos treinados podem canalizar fluxo de energia abissal para otimizar o córtex motor, resultando em um aumento exponencial na precisão de ataques e manobras físicas. O coeficiente de, entre aspas, acerto. Fecha aspas. Extrapolação metafísica. O uso em rituais abissais exige grande volume de energia, forçando a alma física além dos seus limites naturais. Protocolos e risco de instabilidade.
A análise laboratorial identificou dois estados críticos de periculosidade extrema relacionados aos níveis de energia abissal do organismo. A. Depleção total, o estado zero. Quando as reservas de um indivíduo atingem o nível zero, ocorre a ruptura do vínculo psíquico. Sintomagia: degradação neurológica imediata, resultando em surtos psicóticos graves e insanidade irreversível. Sem a alma física, a mente perde seu ponto de ancoragem na realidade. Se o seu, entre aspas, ponto de energia abissal descer para zero, você fica maluco. Basicamente isso. Descontrole energético, estágio de sobrecarga. Ocorre quando o hospedeiro perde a capacidade de modular o fluxo de energia abissal, geralmente após traumas severos ou uso excessivo de rituais. Sintomagia: a morte é a consequência inevitável. Dependendo da taxa de instabilidade, o óbito pode ser fulminantemente, colapso molecular instantâneo, ou progressivo, degradação celular dolorosa e lenta. Conclusão da junta médica: a energia abissal não é apenas um recurso, é a vida em sua forma mais bruta e perigosa. O manejo inadequado dessa substância não apenas extingue a vida biológica, mas destrói a essência psíquica do indivíduo. Nota: recomenda-se que todo o pessoal de campo mantenha seus níveis de energia abissal acima de 15%, para evitar o colapso mental preventivo. Relatório experimental. Protocolo de transmutação odontológica. Assunto: os efeitos colaterais da exposição prolongada ao horizonte de eventos do abismo. Metamorfose da carne, corrosão física. O contato direto com as entidades e a atmosfera do abismo não apenas fere o corpo, ela o reescreve. A matéria orgânica convencional é incapaz de manter sua pureza original sob a pressão da realidade abissal. Reestruturação vascular. As veias perdem sua elasticidade biológica, transmutando-se em condutores rígidos semelhantes a cabos ou filamentos sintéticos, otimizados para o transporte de energia abissal pura. Manifestações epiteliais narrativas. Observou-se o surgimento de tecidos cicatriciais que organizam engrafias arcaicas. O corpo torna-se um pergaminho onde a história do abismo é escrita à força, muitas vezes narrando o destino trágico do próximo hospedeiro. Substituição hemática. Em casos avançados, membros perdidos ou feridos são reconstituídos por coágulos autossustentáveis, resultando em apêndices formados inteiramente por sangue, em estado de fluxo constante, mas com rigidez funcional, superior ao osso. Resumindo, é o que aconteceu com Otávio. O braço dele ficou todo sangue. O preço da ascensão. Melhorias e custos. A criadização do indivíduo não é apenas uma perda, mas uma troca involuntária. À medida que a humanidade se esvai, o sujeito preenche o vazio com o poder do abismo. Hipertrofia cognitiva e muscular. A força física e a capacidade de processamento mental, a sua inteligência, aumentam conforme a estrutura biológica se adapta à brutalidade do abismo. Despertar de rituais. O indivíduo para de executar rituais e passa a ser o ritual. A compreensão de fórmulas complexas torna-se instintiva, como se o abismo estivesse sussurrando as equações diretamente na tua cabeça. Erosão psíquico, a loucura do olhar. O colapso da sanidade ocorre no momento em que a mente percebe a geometria não euclidiana do abismo. A perda maciça de energia abissal cria um vácuo que é imediatamente preenchido pela loucura abissal. Não é que eles ficam malucos, eles ganham uma razão que não pertence a esse mundo. Quando olham para nós, não veem mais aliados, veem apenas carne que ainda não aprendeu a gritar na língua do abismo. Anotação de campo recuperada de um pesquisador desaparecido. Esse estágio de loucura muda o indivíduo completamente, alternando prioridades éticas e morais. O conceito de pessoa é substituído pela função de predador abissal. Diagnóstico final. A singularidade do ser. A exposição contínua leva à irreconhecibilidade total. O indivíduo torna-se uma aberração sintética orgânica para aqueles que o conheciam. Resta apenas uma carcaça de uma memória. Para o abismo, nasceu uma nova ferramenta. A transição da humanidade para a criatura é um caminho de mão única, pavimentado com poder e silêncio mental.